Noite, neste culto tão maravilhoso, aonde estamos aqui para adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Para mim é uma alegria muito grande, meus irmãos, porque se eu estou aqui nesta noite, é pela infinita misericórdia de Deus. Todas as vezes que tenho oportunidade para pregar a palavra do Senhor, eu reconheço que é somente pelo milagre do Senhor que eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. E quando se fala de estar em Herculândia, é uma alegria muito grande para mim, porque foi neste lugar, foi a primeira experiência que eu tive com Deus, foi nesta igreja, neste lugar. Foi nesta congregação que eu tive a oportunidade de lecionar a escola dominical pela primeira vez. Foi aqui nesta igreja que eu tive a oportunidade de participar da minha primeira campanha de oração. Foi nesta igreja, meus irmãos, que eu tive a oportunidade de dar a minha primeira palavra. E me lembro como hoje, pastor Jerônimo, naquele tempo, coordenando o culto, um culto de Santa Ceia, e ele me deu a oportunidade para dar a primeira palavra. Jamais poderei me esquecer desse dia. Meus queridos irmãos, foi neste lugar, meus queridos irmãos, aonde pela primeira vez, foi nesta congregando em Herculândia, que eu tive a oportunidade de falar em línguas estranhas, pela primeira vez, quando realizado o batismo lá no Índio, né? Aleluia! E foi a primeira vez também, meus irmãos, que eu realizei o trabalho de evangelismo. Foi a primeira vez, a primeira experiência que eu tive de sair a evangelizar, foi aqui em Herculândia. Eu tenho uma alegria, um carinho muito grande por Herculândia, pelos irmãos, porque aqui foi o lugar que Deus mudou totalmente a minha história. 19 anos se passaram e aqui eu estou, não porque sou bom ou melhor do que alguém, mas porque Deus é bom e maravilhoso. Eu louvo a Deus, está comigo a minha esposa. Se coloque de pé, irmã Gabriela, se coloque de pé, se coloque. Eu sei que todos de nós conhecem, também os meus filhos, Gabriel e Amonce, amém? Meus irmãos, há 19 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, um garoto de 15 anos, né? E hoje estou aqui com uma família abençoada. Quem faz isso, meus irmãos? É só Deus. Por que eu estou dando esta palavra nesta noite? Porque, meus irmãos, quem sabe tem alguém que você conhece aqui na cidade, que você não dá nada por ele, que jamais você pode imaginar que ele pode ser um cristão, e quem sabe até mesmo um pregador da palavra, e quem sabe até mesmo um pastor de igreja. Você não imagina, ninguém imaginava há 19 anos atrás que eu poderia estar aqui hoje pregando a palavra com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha. O que é isso, meu irmão? É o poder de Deus, aleluia. E eu tenho certeza que assim como Deus mudou a minha história, Ele tem poder para mudar a história de muitas pessoas que ainda estão aqui em Herculândia. O mesmo Deus que fez uma revolução na minha vida, Ele tem poder para revolucionar a tua vida. Meu amigo, minha amiga que está aqui, por mais que você não pense em ser um crente um dia, eu também não pensava em ser um cristão. O dia que eu aceitei Jesus como Salvador aqui, eu não queria vir à igreja, eu vim contra a minha vontade, mas naquele dia Deus mudou a minha história, e a partir daquele dia nunca mais passou pela minha mente deixar de servir ao Senhor, deixar de ser crente, amém? Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, mas nesta noite, antes de ler a palavra também, que Deus abençoe pastor Edelso, que Deus abençoe grandemente a família, presbítero Jair, Deus abençoe Enéas também, grandemente, a vida de vocês que estão coordenando a mocidade aqui. Deus abençoe todos os componentes do vocal aqui em Herculândia. Deus abençoe também os componentes do vocal que estão me acompanhando ali de Ibaté. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, antes de ler a palavra do Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus, não permita que nada e ninguém tire a tua atenção, porque eu tenho uma palavra
de Deus para o seu coração. E eu gostaria que você estivesse atento, conectado, 100%. É claro que eu sei que isso é difícil, mas esteja ligado, conectado, atento para cada palavra que Deus vai lhe usar para falar nesta noite. Esse culto aqui, meus irmãos, é um propósito de Deus. Esse culto aqui é um propósito de Deus. E até o final desta reunião, Deus vai fazer algo extraordinário. Deus já está trabalhando desde o início do culto, e Ele vai continuar trabalhando até o final do culto. Quem crê? Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. E essa palavra que eu quero compartilhar com a igreja, uma palavra que o Senhor ha colocado no meu coração. Eu quero ler neste momento com vocês esse texto que eu vou estar lendo. Eu estarei lendo 2 textos da palavra do Senhor. E nesses textos que eu estarei lendo, a palavra de Deus que Deus tem para nós nesta noite é uma palavra que nos mostra o quão grande é o amor de Deus, o quão grande é a misericórdia de Deus para com o ser humano. Nós vamos ver nesta noite como é grande o amor de Deus para com o homem, e nós vamos ver nesta noite que Deus sempre dá oportunidade para o homem escapar da destruição, escapar da condenação. Tanto é que o tema da mensagem hoje é escapando da condenação, escapando da perdição. Ou também o tema da mensagem desta noite poderia ser as portas da condenação ou as portas do inferno. Você vai entender e compreender o que Deus quer falar conosco nesta noite através desta palavra. Amém? E neste momento eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Nós vamos ler neste momento, livro de Gênesis, capítulo de número 19. Livro de Gênesis, capítulo de número 19. Nós vamos ler o versículo, Gênesis capítulo 19, versículo de número 16. Gênesis 19, 16. Se você pode colocar-se de pé em reverência à palavra do Senhor, se coloque nesta noite, aleluia, se você tem condição de fazer isso. Gênesis capítulo 19, o versículo de número 16, para nós já começar a mensagem do Senhor nesta noite. Diz assim: quantos encontraram, digam amém. Amém. Gênesis capítulo 19, versículo de número 16, diz assim: ele porém demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pare em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Vou repetir o verso 17, meus irmãos. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereçais. Podemos se acertar, meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus? Meus queridos irmãos, esse texto que nós temos lido é um texto muito conhecido. O texto que nós temos lido é o texto onde está tratando aqui do caso, da situação de Sodoma e Gomorra. Observe bem, os que são leitores da palavra de Deus sabem muito bem, meus irmãos, que o pecado em Sodoma e Gomorra estava tão terrível. O pecado tinha tomado
tomado uma dimensão tão desagradável, que a Bíblia diz que isso chegou diante de Deus, o mau cheiro do pecado, o desagrado das coisas que os homens praticavam ali em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz então que Deus determina destruir Sodoma e Gomorra. Deus determina acabar com aquela cidade. Mas antes de acabar com aquela cidade, a Bíblia diz que Abraão começa a interceder pela sua família que estava lá. Ló, o seu sobrinho, estava vivendo lá em Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a interceder a Deus para que Deus tenha misericórdia de Ló. E a Bíblia nos relata então, meus irmãos, que 2 anjos foram ali até onde estava Ló e sua família. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os anjos trouxeram a mensagem para Ló. Os anjos disseram para Ló que a cidade seria destruída, que a cidade seria consumida pelo enxofre e pelo fogo. Mas a Bíblia diz que Ló ficou meio demorando. Ló parece que não entendeu o que Deus estava falando. Ló parece que não compreendeu que Deus iria fulminar aquela cidade, e Ló ficou demorando. É por isso que a Bíblia diz no verso 16: ele, porém, demorava-se. Ló ficou demorando. Ló já tinha que se colocar à prontidão e dizer: opa, se essa cidade vai ser destruída e Deus me enviou seus anjos para me tirar daqui, vamos embora, família, esposa, vamos sair daqui, filhas, vamos embora desta cidade, porque Deus vai destruir. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Ló ficou demorando. Ló ficou demorando, ele ficou demorando. Parece que, como diz alguém, não caiu a ficha ainda. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que os anjos, olha só o que diz a Bíblia no versículo 16: e aqueles varões lhe pegaram pela mão de Ló. E diz a Bíblia também pela mão da mulher de Ló, e diz a Bíblia também pela mão de suas 2 filhas. Observe bem: sendo-lhe o Senhor misericordioso. A Bíblia está dizendo que Deus, sendo tão misericordioso, pastor Edelson, né? Olha só a misericórdia de Deus. Deus já enviou aqueles seres para entregar a mensagem e avisar que a cidade ia ser destruída, mas eles ficaram demorando. Mas mesmo assim, aqueles varões pegaram na mão de Ló e da sua família e arrancaram eles daquela cidade. E a Bíblia diz então que coloca eles fora da cidade. E quando os varões colocam eles fora da cidade, Ló com a sua família já não estava mais dentro da cidade. Mas mesmo assim, olha a palavra dos varões, dos anjos que o Senhor havia enviado. O versículo de número 17: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Os anjos olham para eles e falam: olha aqui, Ló, escapa, Ló, vai embora, Ló, não fica pensando não, Ló, escapa-te, Ló, pela tua vida, Ló, sai daqui, Ló, nós já te tiramos de dentro da cidade, Ló, agora vai embora, Ló, escapa, por agora a tua vida escapa. E ainda os anjos continuam dizendo assim, meus irmãos: escapa por tua vida. E outra coisa, Ló, quando o anjo estava falando com Ló, estava falando com a sua família também. Ló, é o seguinte: não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para trás. E outra coisa, não pares em toda essa campina. Ló, você não pode olhar para trás e você não pode parar. Vai embora, foge lá para o monte, para que você não pereça. Irmãos, observe a misericórdia de Deus. Observe como Deus é misericordioso. Observe o que Deus faz para tentar livrar um homem, livrar uma família da condenação, da perdição, da destruição. E a Bíblia diz que eles escaparam, mas no meio do caminho a mulher de Ló deu uma olhadinha para trás. Ela não aguentou e ela deu uma olhada para trás. E a Bíblia diz que no mesmo instante ela se transformou em uma estátua de sal. Somente Ló com as suas filhas se salvaram. Meus irmãos, o que é que Deus quer que nós entendamos nesta noite? Deus também, meus irmãos, há determinado muitas coisas para a raça humana. E nesta noite Deus está dizendo para alguém: escapa-te pela tua vida.
Escapa pela tua vida. Escapa, hoje é noite de escape. Hoje é noite de você fugir. Fugir para não ser destruído. Fugir para não perecer como aqueles que vão ser destruídos. Escapa pela sua vida hoje. Escapa. E você que hoje vai tomar a decisão de escapar pela tua vida, não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, jovem, você que já está escapando pela sua vida, você que já tomou a decisão de escapar pelo amor da tua vida, não olhe para trás não, jovem. Não olhe para trás não, jovem. E outra coisa, não pare pelo caminho não. A ordem é que não olhe para trás e que não pare pelo caminho. Escapa. Você tem que continuar andando. Você tem que continuar fugindo, porque Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nesta noite? Muito bem, meus irmãos, eu não vou me deter aqui nesse texto. Nós vamos agora para um texto lá no Novo Testamento, Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ver agora uma passagem um pouco distinta da passagem que nós temos lido, porém essa passagem também, a conclusão dela, me leva também a ver alguém fugindo, escapando pelo amor da sua vida. Mas essa pessoa que vai fugir, que vai escapar agora, ela não vai fugir, escapar somente por amor à sua vida física. Ela vai escapar por amor à sua alma. Ela vai escapar por amor à salvação da sua alma. Deus não quer que você somente escape do perigo. Deus não quer somente que você fuja do perigo para que a tua vida física não seja destruída. Ele quer também que você escape do perigo eterno, do perigo eterno que vem após a tumba, após a morte. E é por isso que nós vamos ler agora Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23. Vamos ler neste momento, meus irmãos, a palavra do Senhor. Lucas capítulo 23, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos falando nesta noite de uma mensagem: escapa-te, ou foge por amor da tua alma às portas do inferno. Ou seja, aquele texto que nós temos ali em Gênesis, meus irmãos, o tema deveria ser: escape pelo amor da tua alma, escape por amor da tua vida, ou melhor dizendo. Mas esse texto que eu vou ler agora, o tema desse texto aqui é as portas do inferno, Eliel. As portas do inferno. Como será isso, pastor? As portas do inferno. Sim, nós vamos ler agora um texto onde nós vamos encontrar pessoas que estavam nas portas do inferno, as portas da condenação. Vamos ler então Lucas capítulo 23, versículo de número 42. Versículo de número 40 e versículo de número, parece que já estou precisando usar óculos. Consegui uma Bíblia aqui, uma letra bem pequenininha. Lucas capítulo de número 23 e o versículo 39, meus irmãos, 39, diz assim a palavra do Senhor: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou repetir o versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor. E a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade.
O homem tem que conhecer a verdade. O segredo para ser liberto é através do conhecimento da verdade. Deus está interessado, sempre esteve interessado em que o homem, que a mulher, em que o jovem, o adolescente e a criança conheça a verdade. E a Bíblia, ela é a verdade, meus irmãos. A Bíblia não dá volta para falar as coisas. Muitas vezes nós que pregamos damos uma voltinha para não querer falar aquilo que a Bíblia diz. Mas a Bíblia, ela é direta, a Bíblia, ela é clara. A Bíblia quer que o homem conheça a verdade. Deus quer que o homem conheça a verdade. Observe o que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deus quer que você conheça a verdade. Deus não quer que você viva enganado. Deus não quer que você seja enganado. Então eu quero te aconselhar nesta noite: leia a Bíblia, estude a Bíblia, de dia e de noite. Você vai conhecer a verdade e você vai experimentar a libertação de Deus, e você será um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança diferente, porque quando somos livres, a vida é diferente, meus irmãos. Quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós olhamos agora a cena do Calvário. Eu quero que você olhe comigo através da fé. Observe agora, imagine comigo lá o Monte Caveira, o Monte Gólgota, e na cima do Monte Caveira, na cima do Monte Gólgota, de longe, as pessoas que estavam mais longe, eles avistavam 3 cruzes que estavam sobre aquele monte. Havia ali 3 cruzes que estavam em cima daquele monte, e ali estavam 3 pessoas que estavam ali sendo condenadas, sentenciadas à morte. A morte de cruz era uma espécie de pena de morte naquele tempo, e ali estava. Olha agora lá o cenário do Monte Caveira, olha lá o Monte Gólgota, e de repente você olha 3 cruzes. Ali está 3 cruzes em cima daquele monte, e naquelas 3 cruzes tem alguém ali, tem 3 pessoas que estão ali sofrendo, que estão ali para morrerem naquela situação. E ali nós vemos agora, aí alguém pode perguntar: quem é o que está à direita? Quem é o que está na cruz à direita? Quem estava ali na cruz à direita era um malfeitor, era alguém que havia cometido grandes delitos na sociedade. Quem estava na cruz esquerda, quem estava ali era também outro malfeitor, alguém que tinha cometido grandes delitos à sociedade, alguém que estava ali condenado pelos pecados que havia cometido, pelos prejuízos que havia dado à sociedade. Eles estavam ali pagando pelos seus pecados. Isso, meus irmãos, eu abro parênteses para dizer para vocês: esses 2 malfeitores que estavam à direita e o outro à esquerda, eles estavam vivendo uma realidade que eles mesmos haviam escolhido. Aqueles 2 malfeitores, eles tiveram a oportunidade, o livre arbítrio. Deus, ele dá oportunidade para mim fazer o que eu quiser. Deus, ele dá oportunidade para nós fazer o que nós quiser. Deus, ele dá oportunidade para nós fazer o que pinta na mente. Só tem uma coisa: a consequência vai vir. Cada atitude que você toma hoje é uma semente que você está semeando, e no futuro você vai colher. Você vai colher o que você está plantando hoje. Então tem que ter cuidado. Olha o que você está plantando. Observe bem aqueles 2 malfeitores. Quem sabe que enquanto eles estavam livres, vivendo a vida, desfrutando da liberdade, eles não pensavam na condenação, na pena de morte. Quem sabe ele dizia: vamos viver a vida, vamos fazer o que dá na telha, vamos fazer, deixa para lá, dê o que der, vamos fazer a nossa vontade. O tempo passou, chegou o dia da prestação de conta, chegou o dia do acerto de conta, chegou o dia da colheita. Você pode plantar algo hoje, vai passar o tempo que passar, vai chegar o dia da colheita.
Vai chegar o dia da colheita. Pode fazer o que você quiser, faz o que você quiser, mas não se esqueça, o dia do acerto de conta vai chegar. O dia do acerto de conta vai chegar. E aí não adianta você dizer: ah, Deus, eu não quero colher esse abacaxi, não. Ah, Deus, eu não quero colher essa roça de carrapicho, não. Aí Deus vai falar para você: ué, eu te dei oportunidade para você plantar o que você quiser. Você poderia ter plantado mamão, morango, você poderia ter plantado melancia, mas você quis plantar abacaxi, ainda que abacaxi é gostoso, mas para tirar a gente dá uma dificuldade e machuca um pouco a mão. Você decidiu plantar espinho e carrapicho, agora tem que colher, tem que colher. Irmãos, a lei da semeadura e da colheita, ninguém escapa. Ninguém escapa desta lei. O que o homem planta, ele tem que colher. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: Deus não se deixa ser burlado. Ninguém pode zombar de Deus. O que o homem planta, ele tem que colher. Tem gente que pensa que está zombando de Deus. Tem gente que pensa que está zombando, que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Cuidado, cuidado, porque vai chegar o dia da colheita. Chegou o dia da colheita para aqueles dois homens que estavam ali agora, colhendo o que eles haviam plantado. Mas é interessante que um daqueles dois malfeitores, mesmo estando colhendo uma realidade de tanta dor, de tanto sofrimento, mesmo assim se fazia do engraçadinho, né? Tem gente que se faz do engraçadinho, está numa situação complicada, está entre a vida e a morte, o negócio está feio e tem gente fazendo gracinha ainda. A Bíblia nos mostra então, agora eu vou falar de quem estava no meio. O que estava no meio, a cruz no meio, não era um malfeitor. A cruz no meio, aquele que estava na cruz no meio, não era alguém que estava ali porque cometeu danos à sociedade. Não era alguém que estava ali porque matou, porque roubou. Não, aquele que estava na cruz no meio, ele era inocente, ele era santo, ele era puro, ele era verdadeiro, ele era maravilhoso, ele era glorioso. Era Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava ali no meio. Entre aqueles dois malfeitores, entre aqueles dois bandidos, entre aqueles dois homens que fizeram tudo errado durante a vida, Jesus estava no meio deles para cumprir a palavra que Isaías disse, que ele estaria entre os malfeitores. Jesus estava sendo condenado entre os malfeitores. Aí aquele malfeitor engraçadinho lá, que estava lá sendo condenado, ele aproveita, vendo que todo mundo está zombando de Jesus, vendo que todo mundo está burlando de Jesus. Está lá o camarada pendurado na cruz, todo ensanguentado também, e ele ainda tem a coragem de dirigir a palavra para Jesus e dizer: Jesus, se tu és o Filho de Deus, por que tu não desce da cruz? Ô Jesus, tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz, Jesus. Você já imaginou? Alguém que estava à porta do inferno. Por que ele estava à porta do inferno? Aqueles dois malfeitores, eles estavam às portas do inferno. Eles estavam às portas do inferno. Dentro de alguns momentos, dentro de alguns instantes, aquele malfeitor que estava zombando de Jesus, a alma e o espírito dele se retiraria do seu corpo e ele seria lançado no inferno. Mas mesmo assim ele está zombando de Jesus. Mesmo assim ele está dizendo: Jesus, em outras palavras, ele está dizendo: Jesus, tu és Salvador, nada, Jesus. Quem? Filho de Deus? Nada, Jesus. O Senhor, Filho de Deus, morrendo aqui como eu, um malfeitor. Ele começou a zombar de Jesus. Irmãos, é tão triste quando nós vemos alguém zombando de Jesus, alguém burlando, alguém debochando das coisas de Deus. E hoje está cheio de gente debochando das coisas do Senhor, pessoas que estão à porta do inferno, estão a ponto de serem lançados no inferno, e estão zombando de Jesus. Aqueles dois malfeitores, eles estavam à porta do inferno. Escute bem, estavam, irmãos, porque os dois iam morrer.
Os dois sabiam que eles não escapariam daquela cruz. Eles sabiam que eles iam ser retirados dali. E quando o corpo deles fosse retirado dali, eles já não teriam mais vida. A Bíblia é clara. A Bíblia não tem três termos. A Bíblia diz, meus irmãos, é a Bíblia que diz para o pastor Genivaldo. A Bíblia, quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem? Você crê? Você crê que é a palavra de Deus? Então, se ela é a palavra de Deus, o que está aqui é verdade, irmão. O que está na Bíblia é verdade, André, não é? É verdade. Você crê que o que está aqui na Bíblia é verdade, irmão? Aleluia! É verdade, isso aqui não é mentira. A palavra de Deus é verdade. E a Bíblia fala, meu irmão, que quando uma pessoa parte para a eternidade, quando o espírito e a alma deixam o corpo do homem ou da mulher, só existe dois lugares que ele pode ir. Só existe dois lugares que ele pode ir: ou o céu ou o inferno. Não existe três caminhos, irmão Mateus. Não existe três caminhos. É a Bíblia que diz. Você pode ler e estudar a Bíblia. Tem muito crente que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, e ele ainda duvida que existe inferno. Ele ainda duvida que existe inferno. Cuidado, irmão. Lê mais a Bíblia, estuda mais a Bíblia e peça a Deus misericórdia. O inferno é real. O inferno é real. O inferno é um lugar de tristeza, de lamento. O inferno é um lugar angustiante. A Bíblia fala que o inferno é real, mas a mesma Bíblia que fala que o inferno é real, ela fala também que o céu é real. Aleluia! Que o céu é real. Aleluia! E eu quero dizer para você, alguém até chega a dizer, mas Deus não é mau, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. É assim, meu irmão. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. É assim, é tão bom, tão amor, tão misericórdia, que tirou a família de Ló todinha lá da cidade de Sodoma e Gomorra. Não foi assim? Deus é bom, é amor, é misericórdia. Mas a abençoada da mulher de Ló resolveu dar uma olhadinha para trás. A culpa foi de quem? Foi de Deus, irmão? Foi Deus o culpado da mulher de Ló se tornar uma estátua de sal? Foi Deus o culpado? Você pode dizer, mas Deus, que injusto! Senhor, como o Senhor vai permitir que a esposa de Ló, a mãe das filhas de Ló, agora esteja transformada em uma estátua de sal? Mas Deus, o Senhor não é amor, o Senhor não é misericórdia, não é compaixão? E Deus diria, sim, eu sou amor, misericórdia e compaixão, por isso eu arranquei eles de lá e ainda avisei. Olha só, eu avisei. Deus poderia dizer, eu avisei. Não olha para trás. Não olha para trás. Não para, não para, não para. Vai embora, escapa pela tua vida. Mas a mulher de Ló, ela decidiu olhar para trás. Infelizmente tem muitas pessoas que eles